Oi, gente, seja bem-vinda ao nosso primeiro podcast, Dinheiro com Psicologia. Eu sou Luciana Cardoso, estou muito feliz de estar aqui, dando esse pontapé inicial aí, nesse podcast que fala de psicologia, que fala de dinheiro, que fala de psicologia enquanto carreira e profissão. E é lógico que para estar aqui hoje, eu ia trazer os meus terapeutas queridos, Vinícius Cavalcante de Abreu e Jane Teodoro. Essas pessoas maravilhosas que é impossível você pisar em Belo Horizonte, falar de psicologia sistêmica e não falar deles, né? Então, para mim é uma honra estar aqui. Gostaria que vocês se apresentassem. Aí vocês que são meus terapeutas, que se entendam, quem é que quer se apresentar aí primeiro? Vamos! Eu sou Vinícius Cavalcante de Abreu, psicólogo, psicoterapeuta em Belo Horizonte, supervisor e também atuo como formador dentro da terapia familiar sistêmica. Eu sou Jane, sou psicóloga, trabalho dentro da terapia sistêmica. Também sou supervisora de profissionais que querem aprender um pouquinho mais e estamos aí juntos. Gente, esse podcast tem o interesse de falar de dinheiro e psicologia. Então, hoje nós vamos falar de dinheiro dentro do consultório. Esse tema aqui, por incrível que pareça, existe muitos educadores financeiros falando de psicologia, de dinheiro, desculpa. Hoje, economia é uma área que as pessoas leem, que as pessoas se informam, que as pessoas querem saber. Mas quando fala de dinheiro no mundo íntimo, dinheiro numa mesa de amigos, dinheiro numa mesa de terapeutas, esse tema, ele dá uma estremecida. O fundador da psicologia do dinheiro, ele fala que o tema dinheiro foi o tema mais negligenciado pelos psicólogos. Não existe nos livros de desenvolvimento, livros de personalidade, uma parte que fala de dinheiro. E a gente sabe que dinheiro é a porta de entrada do processo terapêutico. Para fazer terapia, precisa-se de dinheiro. Ele é uma das escolhas. Então, nós vamos falar desse tema aqui, numa mesa de psicólogos. Gente, eu acho que isso é inédito. Acho que isso é inédito. Então, vamos lá. Antes da gente falar de dinheiro, eu queria saber como que vocês escolheram a psicologia. Como que foi essa escolha aí para vocês? A psicologia, ela entra na minha vida a partir de um processo terapêutico com 16 anos de idade, em que eu me encantei pela psicologia. E aí, no momento da decisão de trajetória profissional, eu optei pela psicologia enquanto curso superior. E aí começa a minha porta de entrada com a psicologia e a minha paixão pela psicologia clínica, porque desde o momento quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria direcionar para a psicologia clínica. Jane? É tão interessante, né, que eu tenho que agradecer muito a minha mãe. Eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos e eu pedi a ela para me levar no psicólogo. E eu lembro que ela fazia uma via sacra, assim, procurando psicólogo que eu me identificava. E eu me identifiquei com uma, assim, fantástica dentro da clínica ali, do atendimento. Fiz alguns anos com ela e a partir desse encontro, né, quando eu vi essa psicóloga, a postura dela, o jeito dela, aí eu me encantei mais ainda. Mas é algo que já tinha dentro de mim, assim, né? Essa questão da psicologia. Eu acho que a psicologia também, acho que, né, olhando hoje, né? Acho que a psicologia também, ela se coloca, né, dentro do sistema, né? E ela acaba escolhendo, né? Então eu vejo também isso, né? Que ela me escolheu ali também, dentro do sistema que eu faço parte. Que lindo você falar isso da sua mãe fazendo uma via sacra para você encontrar um terapeuta que identificasse com você, né? Que pudesse ser uma vivência saudável para você, né? Porque eu falo isso, escolha o terapeuta que você goste. Você pode fazer essa escolha, não é porque você foi num que não foi o que você gostaria, que você pode escolher um outro terapeuta. E muito humano da sua mãe fazer isso com você tão nova, Ela né? foi uma gracinha. Muito acolhedora, foi muito, ela tem uma parcela muito grande nisso, assim, né, de me proporcionar também, né, esses momentos de processo terapêutico. E aí eu tô lembrando aqui que um dia eu vi um story seu falando que a sua filha queria ser psicóloga porque ela escuta você rindo dentro do quarto, né?
que você tá nos atendimentos. Pois é, eu dou altas gargalhadas. E sua filha fala, olha que caminho bonito, que caminho bacana. Mesmo que ela não escolha a psicologia, mas que caminho lindo, né? Ela identificar com essa risada, com esse sorriso e com a profissão leve. Sim. Né? Ela tem uma identificação, né? Ela gosta, né? Quando alguém conta história para ela, ela fica muito atenta à história, né? E ela tem um olhar mais sensível também para algumas causas, sabe? E ela vê o tanto que eu gosto de trabalhar e como que é colocado, né, psicologia tanto com algo negativo, né, porque é de doido, porque só tem problema e tal. E ela vê, né, como que é bom o psicólogo, né? Às vezes a gente tá comentando alguma coisa, ela fala assim, ô mãe, ele precisa de um psicólogo, né? Então ela vê como uma saída, né, como uma solução, né? Que lindo isso. Ela é. A minha filha mais velha fala que vai ser psicóloga como eu. E a minha filha mais nova fala que vai trabalhar no shopping como meu marido. E meu marido faz isso não, faz isso não. E aí começam as identificações, né? Uma tem 6 e a outra tem 4. E já começa aí, né? E que seja feita a vontade delas. Isso. Então vamos começar falando desse tema extremamente confortável e bacana, que é o dinheiro. Vamos falar da graduação. Vocês tiveram algum ensinamentos? Tem quanto tempo vocês são formados? Vocês tiveram alguma noção como que precificava? Como que colocava o preço numa sessão de terapia? Vocês foram preparados para saída da porta da faculdade? Como que foi isso? Eu tenho 18 anos de formado, não. Na faculdade, durante a graduação, não se falava sobre precificação, sobre dinheiro de uma forma geral, até mesmo, porque hoje em dia nos processos terapêuticos a gente percebe como é que o dinheiro é uma temática muito importante, muito presente e que está ligado a uma série de processos dos clientes. Mas nem sobre o dinheiro se falava dentro das disciplinas sobre terapia de família, então, não. E como que você fez sua primeira precificação? Se eu não aprendi na escola, como que foi feito isso? Você sabe que eu não sei, Luciana? Boa pergunta. Eu não lembro como é que eu precifiquei. Eu acho que foi da minha intuição. E provavelmente eu devo ter jogado muito para baixo. Gente, a minha primeira precificação, a moça chegou para consultar. E eu falei pra ela que ela podia escolher. No início é assim. Quer pagar quanto? Foi isso que eu fiz. Não é à toa que eu dou aula disso hoje. Não é à toa. Eu perguntei pra ela, você quer pagar quanto? Ela assustou assim. Quanto que fica bom pra você? Não era o que ficava bom pra mim, ou que tinha a ver com os meus custos, ou aquilo que eu queria. Não, era quanto que ficava bom pra você. Jane, e você? Na faculdade a gente não aprende, né? Isso, né? Essa questão de cobrar e de valorizar o seu trabalho. Eu lembro que a gente fazia estágio, né, na faculdade e tinha atendimento clínico, né, a partir do 9º período. A gente podia fazer os atendimentos lá. Tem 19 anos que eu sou formada. E ali foi colocado mais ou menos um valor. E eu lembro que era R$4 a sessão. Clínica escola, né? R$4. Né? Então a gente sai mais ou menos com esse valor. Então eu sublocava uma sala que eu pagava R$1 a hora para receber R$4, porque esse preço da faculdade, né, da escola lá, foi o que eu levei para o lado de fora. Então eu cobrava R$4. Eu tentei fazer as contas aqui de que ano que a gente tá falando? Isso era o quê? 2006? 2003. Isso mesmo. Eu lembro até hoje. Nossa, então eu tava muito bem, porque em 2006 eu cobrei R$25. Olha, você tava mais evoluída nesse sentido. Nesse sentido, você tava aí, né? Tá vendo? Eu tô me A dando gente tava parabéns. quase pagando, tá? Pro cliente poder fazer atendimento. Mas muitas com a gente. vezes, essa questão do valor acabava ficando negativo. Meu marido que me ajudava em algumas coisas. Né? Você porque pagava para trabalhar, né? Isso, né? É. Porque 25, porque a gente não tá falando dessa inflação tão alta como a gente tá hoje, a gente tá falando de uma época que a inflação era controlada. Eu, 2 anos depois, eu cobrava R$25 a sessão. E era barato, Jane, era vergonhoso. Você vê, olha só, como que isso é tão importante, né? Porque às vezes as pessoas, elas acham caro um valor de 25 hoje.
Não, não é possível. Sim, tem gente que fala. Né? Então, como que é tão interessante esse lugar de falar sobre dinheiro e a dificuldade que às vezes até o próprio terapeuta tem dificuldade de cobrar. Sim. Né? Porque às vezes ele fala assim, não, será que meu preço está caro? Será que meu valor é justo? Será que a pessoa tem condições de pagar? E a psicologia tem muito essa associação do ajudar, mas o que custa você escutar o outro? O que custa você fazer isso? É como se também não estivesse tirando nada, você não tá gastando com nada. Sim. Então, como que você não pode fazer isso de graça? É uma conversa, é uma escuta. É uma conversa. Né? Como é que você nega isso para uma pessoa? Isso. Né? Eu brincava muito, às vezes, né? Isso clássico de qualquer psicólogo clínico, evento social. Fiquei sabendo que você é psicólogo, deixa eu comentar um negócio com você. E eu virava assim, que bandeira 2, tá? Final de semana, festa, evento social é bandeira 2. Porque essa ideia de que você, por ser psicólogo, tem que estar disposto e disponível a escutar o outro, independente de onde você esteja, se essa pessoa está te pagando ou não, ou se ela está valorizando o seu trabalho ou não. Não, mas esse bandeira 2 tá mais barato, porque na minha era sessão repetida, você cobra dobrado. Quando eu era terapeuta, era desse jeito. Sessão repetida, você cobra dobrado. Você lembra disso? Eu sou da bandeira 2. Ó, Luciana, sessão repetida eu cobro dobrado. Ou seja, a gente tinha que dar uma evoluída, porque senão ia ter que pagar dobrado. Gente, mas fica o alerta aqui, a gente tá se divertindo com esses perrengues, que foi o início da formação, mas quanto é necessário ter um lugar nas faculdades para falar sobre precificação, falar sobre o cobrar, o que a gente cobra. Eu demorei mais ou menos uns 6 anos depois de formada para entender que o que eu cobrava era o meu conhecimento, que eu estava vendendo o meu conhecimento para aquelas pessoas e que aquilo lá era extremamente útil. Então, fico alerta aqui para as faculdades de psicologia, né? Porque é um cuidado. E para os psicólogos também, que não têm noção do quanto cobrar, como cobrar, se ainda estão presos lá na clínica social, procure um curso que possa te ajudar aí a fazer uma cobrança justa, né? Mas e aí? Psicologia dá dinheiro? Posso perguntar isso? Claro. Psicologia dá dinheiro? Vocês vão responder? Já respondi, dá. Eu já respondi, dá. Como que foi? Vocês lembram dessa construção do cobrar, do colocar preço? Quando que foi a virada de chave, né? Quando você saiu dos R$4, o Vini não falou aqui, mas quando que foi a virada de chave? O que fez vocês entenderem a psicologia enquanto uma profissão? Porque quando eu estava cobrando R$4, eu estava na doação, né? Eu estava numa doação muito cruel. Sim. Né? E um lugar de que o marido ganha e paga aí o nosso aluguel, né? Que eu também vivi esse espaço. Vocês lembram o que foi a virada de chave? O conseguir cobrar de vocês e ter tranquilidade e felicidade com o salário de vocês? Acho que tem uma junção de fatores aí. Eu acho que passa muito por processo terapêutico, processo de individuação mesmo, de entendimento do valor do meu trabalho, da importância e da legitimidade de querer uma vida boa, confortável e que ofereça um retorno através do investimento que eu faço e da seriedade que eu levo o meu trabalho. E aí, também muito percebendo que cada vez mais eu oferecia algo que tinha muita qualidade. Então, que precisava ser respeitado, que precisava ser valorizado. A partir do momento que eu fui entendendo o quanto o que eu oferecia era valoroso, o quanto eu oferecia fazia toda a diferença que faz a diferença, aí essa chave foi virando. Porque tem muito essa ideia, realmente, de que, até hoje em dia, de que psicólogo vai viver vida meia boca, porque não ganha dinheiro. E é muito bacana você falar isso, porque é um dos motivos também desse podcast estar começando por vocês.
eu tive um processo muito difícil para sair da clínica social, né? Então, assim, a escolha de te trazer aqui, né, Vinícius, foi porque você participou de toda esse meu amadurecimento de entender que eu já dava conta que os meus clientes se desenvolviam, que eles estavam lá por minha causa e não por conta da clínica. Porque eu acredito que quando a gente entra dentro de uma clínica, principalmente eu tô falando de mim, de algumas colegas que entraram dentro de uma clínica social, que a gente acredita que as pessoas estão lá por conta da clínica. E às vezes na clínica também é alimentado isso. A própria clínica alimenta isso. Então, sair de uma clínica social para mim foi muito difícil. Precisou de muito autoconhecimento, muito amadurecimento e o entendimento de quem era eu enquanto terapeuta, né? Eu acho que eu demorei demais a sair, um tempo necessário, mas quando saí, o negócio foi desenvolvendo. As coisas foram acontecendo. Então, muito bacana você falar desse amadurecimento. E é interessante porque é um processo também de dar passagem, Luciana. A gente chega nos lugares, a gente fica um determinado tempo e depois a gente precisa dar passagem para as outras pessoas que vão chegar e que vão precisar daquele lugar para depois dar passagem para outras pessoas. Acho que na minha trajetória, eu fui desenvolvendo também essa percepção de que alguns prazos iam passando a validade, que estava na hora de ciclar, porque eu precisava dar passagem para alguma outra pessoa ocupar aquele lugar. Foi assim no hospital, na clínica de pediatria, foi assim na ONG, onde eu trabalhei, foi assim em todos os lugares em que eu passei, até chegar um momento em que eu falei, não, agora eu vou ficar só com o meu trabalho no meu consultório. Porque antes eu acreditava que se eu ficasse só com o consultório, eu não ia conseguir ter um bom rendimento também. Eu precisava trabalhar em mais de um lugar. Mas eu fui entendendo que agora eu já vim, eu já aprendi, eu já recebi o que esse lugar tinha para me oferecer, eu já dei o que eu tinha para oferecer. Agora tá na hora de eu ir para dar passagem para uma outra pessoa. E para pessoas boas, porque eu já tô acostumada com a internet, às vezes a gente fala um negócio e vem vários comentários. Já teve vários comentários assim, Luciana, mas você não acha que uma pessoa que não tem condição não pode ter um bom terapeuta? Pode. E eu era uma boa terapeuta. Eu era uma ótima terapeuta lá dentro da clínica social. E quando eu saí, entrou outra boa terapeuta que precisava muito mais do meu amadurecimento, do meu desenvolvimento. Estudar, né? Foi na clínica que eu conheci. Eu saí de lacaniana para sistêmica. Foi na clínica que eu conheci a sistêmica e segui todo o meu caminho. Mas eu era uma psicóloga boa. E entraram psicólogos bons e tem muito psicólogo bom fazendo clínica social por N questões. Então, quando as pessoas perguntam, mas você não acha que as pessoas que não podem pagar merecem bons psicólogos? Tem bons psicólogos para fazer isso. Sim. Né? Jane, e o seu processo? É tão interessante que faça um filme na cabeça da gente, né? É tão interessante que depois de eu sair dessa sublocação, eu encontrei, né, na verdade, eu tinha um contato, né, com uma amiga que eu tinha formado junto comigo. E a gente decidiu montar um consultório junto. E aí eu acho que também você começa a pensar nas suas despesas, né? Então, qual a solução que você tem? Então, eu fui aumentando o valor da sessão, né? Então, aí entrou uma outra amiga, que fiquei com ela vários anos, que até hoje é muito grande, né? Maravilhosa. E aí a gente vai percebendo, né, esse lugar, né, esse crescimento. Então, a gente vai percebendo também, né, é aquele lugar, né, deixa eu olhar para a despesa para eu valorizar aqui também o meu trabalho. Né? Então, o processo terapêutico, igual o Vinícius falou, né, eu acho que isso ajuda muito, até a gente também reconhecer, ter esse autorreconhecimento do valor que é o seu trabalho. Né? Então, agradeço muito esse processo também, né, essa coragem de valorizar também, de aumentar o valor de uma sessão. E se a pessoa não pode pagar ou não quer pagar, tudo bem, ela tem o direito dela, a escolha dela, né? Ela fica com aquilo que ela tem, que ela pode e tal. Então, eu acho que eu tenho muito que agradecer até esse processo, né? Essas pessoas que passaram por mim e que me possibilitaram também, né? Valorizar, né? O trabalho. E aí eu fui, né? Aos poucos eu fui percebendo esse valor também. O dinheiro, né? No meu processo terapêutico é algo muito forte,
né? Isso aí eu já comentei, já falei que realmente é um marco, né, dentro do meu trabalho. E eu fui percebendo, né, que é possível fazer, né, esses reajustes, né, valorizando o meu trabalho e continuando sendo, né, uma excelente profissional, que a gente estuda muito, né? E não é só uma escuta, né? Quando o cliente está falando, você está montando um tanto de coisa na sua cabeça, né? Você está fazendo ali, montando um quebra-cabeça para dar, né, um atendimento ali de qualidade para o cliente, né? Então, eu acho que passa também muito pelo autorreconhecimento, né? Para você valorizar esse trabalho e ver, né, até que ponto você também está disposto e disponível também para servir e para estar cobrando um valor que é justo para você. Quando você foi falando, eu fiquei pensando assim, da Luciana, tá? Que às vezes a pessoa ligava e queria fazer terapia, eu pensava, mas eu tenho que atender essa pessoa. Eu tenho que salvar essa pessoa. Ela tá precisando. E aí, o jogo do valor começava ali naquela hora. Eu acreditava que eu ia salvar, até por não olhar uma possível codependência ou não, né? Uma infantilidade e imaturidade da Luciana profissional, né? Que queria salvar todo mundo, que queria ser necessária, né? Eu era recém-formada, então queria ser necessária na vida do outro. E eu acreditava mesmo que eu ia salvar essa paciente, né? Então, assim, que fica aqui, que tem psicólogo para todo mundo, que tem cliente para todo mundo e que a gente não precisa, às vezes, salvar o outro matando a gente, né? Que se não tá bom o seu valor, que essa pessoa procure um outro terapeuta, que tá tudo bem. E ela vai encontrar um terapeuta que entre de acordo com o valor dela. Que não é você. Tá tudo bem, né? E como que é o processo do cobrar hoje na vida de vocês? Cobrar pelo conhecimento. Vocês têm uma estratégia? Prefere terceirizar, que isso fique na mão de outra pessoa? Manda um bilhetinho, uma lista de transmissão? O que vocês fazem? Bom, eu tenho alguém que me auxilia nesse sentido. Mas a gente tem um protocolo, né, que a gente utiliza para fazer o controle dos pagamentos e, além disso, tem as regras de funcionamento que o cliente recebe também quando ele começa a fazer terapia comigo, especificando como é que funciona o processo, como é que funcionam as sessões que são desmarcadas, quando precisa desmarcar, os pagamentos e as sessões que são cobradas. E aí, a partir disso, né, a gente da informação do funcionamento e do controle que é feito, né, dos pagamentos, a gente vai avisando alguns clientes quando eles acabam ou esquecendo do pagamento, ou eles passam da data que tinham ficado de realizar o pagamento, né? Mas te confesso que já tem um bom tempo que eu não recebo um calote. Isso é um bom sinal. Mas você já recebeu? Nossa! Mais do que os dedos de mamão. Sério? Nossa, sim. Mas eu percebo também que estava muito conectado à minha postura. A partir do momento, e aí não é uma questão de dureza, de rigidez, mas a partir do momento que eu tenho muito claro, eu coloco muito claro para o cliente o meu trabalho, como é que ele funciona, e se o cliente está disposto ou não a contratar esse trabalho, as coisas fluem muito melhor, porque a minha postura ela não é vacilante. Eu não tô fazendo um favor pro outro, o outro também não tá fazendo um favor para mim. É uma troca que está sendo estabelecida ali. Então, hoje em dia tá muito mais fluido. Eu quero contar de um calote, Jane, mas conta aí do seu processo de cobrar. Também hoje é tranquilo, né? Acho que em algum momento a gente passa, né, perrengue também a respeito disso, dificuldade de cobrar e tal. Mas hoje é tranquilo, é comigo mesmo, né, que o cliente conversa a respeito disso. E para mim hoje é tranquilo, não vejo problema. Tem essas questões, né, de como fazer o pagamento, para onde que vai, aquela questão também, né, do atraso, como é que funciona, né? Se não vier, se paga, não, como é que funciona. Então tem todo um recadinho ali para ele também,
né, para ele não se perder também. Eu acho que a gente vai criando também, dependendo do cliente, que vai ficando mais tranquilo, né? Então, tem cliente que, Jane, esse mês está apertado, posso acertar com você mês que vem? Para mim é super de boa, né? Dependendo ali daquele cliente, né? Do processo dele, da vinculação que tem. Então, para mim também é tranquilo, né? E calote a gente leva, né? Tem gente que não pagou. Recentemente... não pagou. Tinha 2 anos que a pessoa não havia me pagado. Ela me procurou para uma ajuda e falou assim, Jane, eu tô te devendo, não é mesmo? Eu falei, tá devendo. Aí ela falou assim, quanto que é? Aí eu falei, o valor, sim. Demorou 2 minutos, a pessoa me pagou o valor que estava ali, né? Depois de 3 anos. Passa um tempo, você nem lembra mais que tá te devendo, né? Você já entregou aquilo ali, né? Aquele valor, né? Eu não fico me apegada, não, fulano não me pagou. Não, né? Isso aí vai muito da história de vida dela, do caráter dela, e tá tudo bem. Dentro da psicologia do dinheiro, uma das formas que a gente tem de ressignificar o dinheiro é pagar com alegria. Eu faço muitas stories falando para você pagar o seu CRP com alegria, viu, gente? Eu pago com muita alegria. Com alegria. Pagar contas com alegria. Ai, que alegria, porque ela é sua. E que bom que você tá podendo pagar essa conta. Sim. Eu falo, gente, eu já sonhei tanto com essa psicologia. Hoje é um prazer para mim pagar o CRP, porque é o que me habilita, né? Se essa é a regra, é o que me habilita enquanto psicólogo, então eu vou pagar com alegria. Ai, essa semana eu paguei minha terapeuta e eu falava, na hora que ela receber esse Pix, ela vai ficar tão feliz, ela vai ficar tão alegre. E aí eu já imagino ela sorrindo, alegre, feliz, contente. Então, fica aí a dica para você resignificar as questões. Isso. E quantas vezes também eu já recebi um dinheiro que era realmente na hora que eu precisava. Nossa, eu precisava do dinheiro, o dinheiro apareceu na minha conta. Então, quando eu vou pagar uma conta, eu pago feliz. Nossa, é agora que essa pessoa tá precisando. Eu imagino o padeiro comemorando, sabe? Ai, que felicidade que essa menina tá comprando esse pão aqui nessa padaria. E quando você lança um curso, que alguém compra o curso, que felicidade que você fica. Então, hoje eu lido com dinheiro com essa felicidade, sabe? De poder tá feliz de estar proporcionando isso. Mas, voltando do calote, em 2003... eu fazia terapia. Eu comecei a fazer terapia em 98. E eu não parava. Eu nunca parei de fazer terapia. Pra mim, é uma das melhores coisas da vida. Mas eu fazia terapia com convênio na época. Eu tinha um convênio médico. E eu tinha uma psicóloga. Eu já estava com ela há um tempo. Só porque aí eu já tinha completado a idade. E não tinha mais o convênio. Então, eu pagava, passei a pagar. Então, fiquei anos com convênio e depois eu pagava. E aí, a minha mãe teve um problema financeiro em 2003 e o meu pai também. Porque eu tinha um e eu podia fugir pro outro. Fiz caixa 2 durante minha vida inteira. Meu pai era separado, então eu ia pro um, eu ia pro outro e funcionava. Mas nesse ano não funcionou. E aí, eu avisei a terapeuta que eu ia parar o processo terapêutico porque eu estava sem dinheiro. E eu tava numa época muito difícil da minha vida mesmo. E a psicóloga falou comigo que eu não pararia, que ela não ia deixar de me atender por conta da questão financeira. E que quando eu me tornasse uma psicóloga, que eu devolvesse isso pro mundo. Que eu fizesse isso para alguém que não tem condição, que me avisasse. Olha, Luciano, eu vou parar, não tem condição. E aí você retribui, você me paga... Em respeito, em carinho e tal, para essa pessoa. E isso para mim é uma coisa muito importante, porque eu precisava muito, eu realmente precisava fazer terapia. Eu nunca parei, nem sei não fazer terapia mais. E essa psicóloga é uma das psicólogas assim, que eu tenho no coração. E aí eu me tornei psicóloga de psicólogos, e isso já aconteceu 3 vezes. De 3 psicólogos falarem comigo, Lu, perdi o emprego, não tenho dinheiro mais, eu vou pagar o processo terapêutico, então eu vou parar. E eu falei, não, nós não vamos parar por conta de dinheiro, nós vamos continuar. Quando você arrumar um emprego, a gente volta os pagamentos. Isso para mim é muito bacana. E aconteceu essa semana de me falar, Lu, você não vai acreditar no que aconteceu.
hoje ela já me paga. E uma pessoa fez a mesma coisa, precisou, e ela falou, e eu pude sustentar isso, não cobrar a sessão. Então, isso é uma coisa, eu falo que é uma corrente do bem aí, que vai chegar em vários lugares. Então, eu tenho a questão do atendimento gratuito, principalmente com pares, com colegas que querem se desenvolver de uma forma muito carinhosa no meu coração. Um lugar, um espaço muito de acolhimento mesmo. Se você quiser fazer um processo terapêutico mesmo, de verdade, não vai ser pelo dinheiro que você não vai fazer, tá? Então, eu não me lembro de um calote, não me lembro. Já teve uma pessoa que me pagou 1 ano depois, 2 anos depois, mas eu não lembro. Eu lembro de um calote com uma psicóloga. Que ela veio, eu sou bambambam, eu sou foda, eu sou top, eu sou isso, eu sou aquilo, então vou fazer o processo terapêutico. E primeiro mês nada, não, porque eu tive um problema, segundo mês nada. E o terceiro mês eu já tinha entendido, lógico, mas o intuito dela era realmente não pagar, era não olhar para isso. Não olhar para esse dinheiro lá dentro da relação terapêutica. Para ela podia fazer de forma gratuita, mas sem bancar que era gratuito. Olha, eu posso te pedir. E eu tô falando isso porque a psicologia do dinheiro fala que a forma como a gente lida com o dinheiro é a forma como a gente lida com a vida. E essa pessoa, ela não percebia que ela não me pagava, mas a vida também não pagava ela. Que ela também não recebia dos lugares. Então, quando você fala assim, o fulano não me paga, ou o fulano me paga sempre atrasado, dá uma olhadinha se você também não tá pagando atrasado, se você também não tá pagando as coisas com raiva, com ódio, né? Porque a forma como você lida com o dinheiro é a forma como você lida com a vida. Se você tá pagando atrasado alguém... Se alguém está te pagando atrasado, é porque você está pagando alguém atrasado também. E pode ser uma possibilidade de você melhorar. Bom, alguma fala ou eu estou falando demais aqui? Tá ótimo. Hoje vocês têm um projeto juntos. Que projeto é esse? E como que surgiu? Workshop sobre terapia familiar sistêmica, né? Acontece geralmente 2 vezes ao ano, né? Janeiro e julho. Janeiro e julho. E... Vocês gostam de janeiro e julho, né? Gostamos. Eu adoro esse período para curso. Eu tenho uma fixação com janeiro e julho. É o momento mais tranquilo da vida. Foi no período da pandemia, não foi isso? Já 2 anos atrás. Me ajuda aí, porque minha memória ela não é muito confiável em alguns aspectos, não. E a nossa intenção na época, até com a própria restrição da pandemia, era de criar um espaço de compartilhamento de conhecimento, para que as pessoas pudessem ter acesso a profissionais de qualidade que fazem parte da terapia familiar sistêmica, que trabalham de maneiras diversas, porque isso me encanta muito, a maneira como esse campo da terapia familiar sistêmica é diverso e é muito rico de possibilidades de atuação, de olhares, de práticas. E aí surgiu desse movimento de querer construir um espaço para compartilhar conhecimento com as pessoas naquele momento, né, Jane? Sim. Da pandemia. E eu brincava muito com a Jane assim, vamos trabalhar com a prata da casa, que são os terapeutas que de alguma forma estão ligados aí ao nosso contexto, aqui em Minas, em Belo Horizonte, ou que a gente de alguma forma tem ligação, conhece o trabalho. Era uma forma também de celebrar essas pessoas. A gente já conhece já há um bom tempo, né, Vi? Nossa, de outros carnavais. E a gente faz um encontro a cada 15 dias, né, na quinta-feira. Então já está registrado na agenda, né? É fixo. É fixo. Então a gente tem esse encontro. Vocês e outros terapeutas? Não, só nós dois. Nós somos uma dupla infalível. Muito. E é um valor pra gente, né? Assim, esse encontro nosso. E tem
Já tem alguns anos. Nossa, tem muitos anos, Jane. Eu já perdi a conta. E com a pandemia foi para online, né? Porque antes era presencial. Era presencial. Vocês se encontravam presencial. Sim, presencial. A gente é muito dedicado. A gente nutre muito a relação profissional e afetiva. E é bacana vocês falarem isso, porque vocês são supervisores, vocês dão formação da mesma área, né? Dentro de Belo Horizonte. Sim, sim. Né? E essa parceria, né? A gente foi conversando, né, a respeito disso e como que a gente quis valorizar, né, essas pessoas que também estavam na formação conosco, né? Então a gente convidou pessoas que estão, né, parecidas, né, a nossa forma de trabalhar também com sistêmica, e são pessoas que a gente tem um carinho também, né, por elas. Então o workshop foi surgindo, né, foi aprimorando cada vez mais com os feedbacks, aquilo também que a gente percebia, aquilo que a gente, não gostei muito disso, a gente pode melhorar aquilo e tal. As pessoas acham estranho porque é fácil a inscrição. Gratuito. Né? E é bom, é bacana. A inscrição não tem inscrição, é só entrar no canal só do Telegram. Eu falei, mas eu acho que eu não fui inscrito, não. Eu não vi. Essa grande dificuldade das pessoas. É simples demais. Aí as pessoas ficam assim, Giovanni, mas é só entrar no canal. Só entrar no canal do Telegram, que ali já é a sua inscrição, tá? Porque tem aquela coisa de fazer a inscrição. A inscrição é aquilo ali. Né? Então, é um prazer que a gente tem, né? Às vezes a gente passa alguns apertos ali por fora, né? Ali por trás. A organização não é simples. Mas dá certo, no final dá certo. Então, é um prazer fazer isso e eu vejo também a dedicação dos profissionais que a gente chama, né? De fazer o vídeo, de entregar no dia, né? Eu acho isso muito legal. A gente coloca uma temática, eles escolhem ali o subtema para falar. Esse último foi fantástico, né? Eu amei. Mentira, o que eu participei foi o mais fantástico. O segundo foi o mais fantástico. O segundo. Uma pergunta: por que 24 horas? 72 horas, sei lá. 48 horas. 48 horas. Por que 48 horas? Porque a gente parte do pressuposto de que as pessoas vão se organizar dentro do tempo que elas dispõem, da estrutura de vida delas, para poder assistir às palestras. E elas precisam se comprometer de alguma maneira dentro da possibilidade de fazer escolhas ali dentro. A vida funciona assim. Então, a ideia não é deixar lá de infinito para que... Porque quanto mais tempo você dá, menos as pessoas também se organizam para poder chegar até ali aquele conteúdo, assistir. Então, a gente... limita, inclusive inicialmente era 24 horas, depois a gente passou para 48, a gente percebeu que tava pouco realmente. Tá pouco, 48 ainda. Não. Até porque, que isso, Luciana, gente? É um processo de organização interna, até de entender assim, olha, são esses profissionais, essas temáticas, por onde é que eu começo? Eu vou fazendo escolhas ali. O workshop, ele traz essa possibilidade que eu não preciso assistir a tudo necessariamente. Eu posso fazer o uso dele que for interessante para mim, dentro da minha necessidade ou do que eu escolher naquele momento. Então, ele tem essa mobilidade também, sabe? Não é rígido. E a gente faz esse convite das pessoas também para que elas possam se organizar para poder assistir dentro das escolhas que elas acharem mais pertinentes ou importantes naquele momento para elas, tá? Para você que não tá entendendo, eles organizam esse movimento 2 vezes por ano e você tem acesso gratuito, só entrar no grupo deles do Telegram, mas você tem acesso a 24 horas. 48 horas. 48, cada dia. Melhorou, 48 horas. Né? Porque a gente também tem que ver o seguinte, né? O profissional que a gente convida, ele faz essa gravação, né? Sim. A gente não cobra, porque a gente não cobra também das pessoas. Então, esse profissional, ele nos ajuda nesse processo. Então, a gente coloca também para eles, olha, a sua palestra vai ficar disponível 48 horas. Então, já tem um contrato também com esse profissional, né? Já está tudo certinho ali com ele. Igual o Vinícius falou, as palestras, elas não duram 3 horas, elas não duram 2 horas. São 40 minutos em média, né? Então, tem gente que, dependendo do tema, assiste 2 vezes. Né? Então, é uma questão de organização. A gente viu realmente que 24 horas é pouco e a gente passou para 48. Foi um ajuste necessário. E foi através de feedback também das pessoas, né? Mas a gente vê também que essa questão, né, em relação ao profissional também, a gente vê que isso é importante, né? De valorizar também esse tempo que ele dedicou, e a gente valoriza muito isso. Sim.
E só voltando um pouquinho, Luciana, até da ideia do workshop, a sistêmica aqui em Belo Horizonte, ela, nos últimos anos, a gente sente que ela andou perdendo muito espaço de eventos. A gente tinha Encontro Mineiro de Terapia de Família, a gente tinha muitos movimentos com profissionais bacanas que, tanto daqui quanto de fora, que vinham para poder fomentar e alimentar a terapia familiar sistêmica aqui em Belo Horizonte, em Minas. E ela foi perdendo espaço e as pessoas começaram a ficar muito dentro dos seus consultórios, e a gente tem aí uma passagem de geração também, de alguns profissionais que eram de referência, que estão diminuindo o seu trabalho, que estão, né, não dão mais formação, ou que estão atendendo muito pouco. Tem uma geração que está chegando aí para poder ocupar esse lugar, mas a terapia familiar sistêmica foi perdendo muito espaço, né? Então era a ideia também de fazer esse resgate, porque é tão gostoso você poder conhecer outros profissionais, você escutar como é que cada um desses profissionais direciona um olhar diferenciado dentro do seu trabalho para determinadas teorias. Isso é muito enriquecedor, isso alimentou muito a minha construção enquanto profissional. Foi muito importante para mim escutar esses profissionais do Encontro Mineiro de Terapia de Família, nos workshops que eram realizados. Então, é uma forma de resgatar isso também. Sim. Não, é um evento maravilhoso e parabéns aí pela iniciativa de vocês. Tô defendendo que eu acho que poderia ter um pouquinho mais de tempo. Nós vamos pensar. É porque eu não perdi nenhum. Eu perdi o último porque eu viajei 800 quilômetros no sábado e no domingo. Então, na segunda-feira eu já estava destruída. Uhum. Eu e 2 meninas aventurando aí a viagem das meninas. Então, foi justamente esse final de semana. Aí eu não tenho reprise. E aí não tem a segunda opção. E foi o primeiro que eu perdi. Porque é muito rico. E aí, de novo, a gente fala que tem muita coisa boa, bacana, disponível, gratuitamente. Sim. Aí. E que as pessoas precisam movimentar, perguntar, se interessar para acessar, né? E uma coisa que eu queria falar também, acho que a gente também fez, né, Vini, essa questão do workshop também, porque a Jaqueline, né? Sim. Ela é uma grande incentivadora do nosso trabalho, e ela é aquilo que o Vinícius falou, a gente dá passagem, né? Uhum. Ela deu passagem pra gente também em relação a isso, né? Então, a gente tem uma gratidão enorme também, né, por ela também nos apoiar. Participou do primeiro. Uhum. Eu lembro. Né? Eu sei de cor os primeiros, os segundos. Você tá sabendo mais que a gente, eu sei, Luciana. Ó. Jaqueline, Fernanda Seabra, Mirna. O segundo foi eu, Mara, tá vendo? Uhum. Aí, ó, eu tô falando de um lugar de fã, que esse daqui eu não participei porque eu não pude, tá vendo? Eu lembro o nome, acho que o penúltimo teve a Cris. Cristiane Peretti, tá Daniela França Campelo participou desse agora. A Tânia Costa. agora. A Genilce. São pessoas boas, Tatiana. Tatiana. Então, são pessoas realmente assim Adriana Freitas. Ai, adoro. Quando a gente começa a falar, né? A gente vai fica com medo de esquecer lembrando. os outros, né? Porque aí a gente comete injustiça. Eu sou barrista, né? Eu morei em Belo Horizonte por um tempo, fiz formação aqui, estudei aqui, conheci Jane aqui através da Jaqueline. Vinícius foi indicação. Mas depois eu fui embora, fui para outros lugares. Gente, os sistêmicos de Minas são muito bons. São muito bons. Eu tenho uma colega que ela vem de fora, ela vem pra cá pra estudar aqui, pra fazer formação. E eu falo, você tem razão, pode vir pra cá, porque aqui é muito bom. Gente, o tempo passou. Nossa, sério? Passou. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Queria dar um presente pra vocês. Eu sou barrista, né, em Mercadoce. É uma doceria daqui de Belo Horizonte. É uma doceria familiar. Obrigada por agradecer a sua presença. Isso, obrigada, querida. Desde que eu comecei, minha vida acadêmica Mercadoce teve no primeiro evento. Então, eu queria te agradecer com o que eu acho que tem de melhor em Minas, que vocês vão gostar aí da Bruna e do pessoal da família dela. Muito, muito obrigada.
Esse é o primeiro podcast. Eu espero, assim, que as pessoas tenham gostado e que assistam. E que vocês voltem depois para outros podcasts, ok? Ok, eu agradeço, viu? Um prazer estar aqui do lado dele. Nossa, é uma honra. Eu não sabia que essa panelinha era tão panelinha assim, não. Muito panelinha, ó. O meu Muito intuito era tempo. trazer os meus terapeutas. Muito tempo. Vai lá, Luciana. faz debutante, né? Nossa, ô Jane, vamos parar de contar, para com isso. O tempo tá passando, mas a gente já fez muitas trocas. E é muito bacana porque a gente admira muito o trabalho um do outro e tem uma... incentiva muito as conquistas um do outro. Isso é muito gostoso, né? Não tem uma competição, é uma construção. Isso é muito bacana. Obrigado pela oportunidade. Eu adorei. Muito obrigado. Fico feliz. Ok? Ficamos por aqui, então. Obrigada. Por nada.